E aí, pessoal, estamos aqui para resolver e discutir uma das questões que apareceram no nosso simulado de matemática e também foi uma questão que já apareceu no Enem. O problema é mais ou menos o seguinte, ó. Nós temos uma circunferência cujo raio é R, sobre essa circunferência nós marcamos o ponto P e esse ponto P ele executa o movimento de, entre aspas, caminhar sobre essa circunferência no sentido anti-horário. Então ele vai fazer uma trajetória que é mais ou menos essa que eu estou descrevendo aqui para vocês. Ora, à medida que o ponto P se desloca sobre a circunferência, o que acontece? A projeção do ponto P sobre o eixo X, ela também se desloca. Então, por exemplo, quando o ponto P está aqui, a sua projeção no eixo X é o ponto Q, que está aqui. Quando o ponto P está aqui, ó, a sua projeção ela está aqui. Quando o ponto P assumiu essa posição sobre a circunferência, a sua projeção está aqui. Então a projeção do ponto P ela vai se deslocar também no eixo X à medida que o ponto P se desloca sobre a circunferência. Bem, qual é a questão do problema? A questão é mais ou menos a seguinte, né? Quando o ponto P se desloca de um ponto ao outro da circunferência, por exemplo, dali até aqui, ó. Vamos chamar esse ponto aqui de P'. À medida que o ponto P se desloca de P até P', a sua projeção no eixo X também se desloca de Q até Q'. E a pergunta é, como que se pode calcular, como que se pode determinar essa distância percorrida pela projeção de P no eixo X, à medida que o P se desloca de P até P'. Ok, vamos considerar algumas coisas. Quando o ponto P se desloca de P até P', ele faz aparecer sobre essa circunferência um arco de circunferência, que nós vamos chamar aqui de arco D. E o problema diz que o comprimento desse arco D ele é menor ou igual ao raio da circunferência. Então essa distância que o ponto percorreu nesta trajetória nós vamos chamar de D. Bem, esse arco D, ele faz surgir sobre a circunferência, ou na circunferência, um ângulo central que eu vou chamar de alfa. Então, esse ângulo central alfa é o ângulo determinado pelo arco D nesta circunferência. Fechou? Nós sabemos lá do estudo da geometria plana que o comprimento de um arco, quando a medida do ângulo central está dada em radianos, que é a unidade no sistema internacional, o comprimento de um arco ele é o raio da circunferência vezes o ângulo central. Então nós temos aqui já uma primeira relação que vai nos ser importante, útil na sequência, que é a relação entre o comprimento de um arco, o ângulo central que ele determina e o raio da circunferência sobre a qual ele está. Tranquilo até aqui, sem problemas. Agora nós vamos dar uma trabalhadinha aqui no problema. Eu vou projetar o centro da circunferência também aqui no eixo X. Notem que o centro da circunferência ele se projeta nesse ponto que eu vou chamar de R. Ora, a distância entre Q e R é o próprio raio da circunferência. Se nós chamarmos a incógnita do problema, que é o deslocamento ou a distância percorrida pela projeção do ponto P, quando ele se desloca de P até P', se nós chamarmos isso aqui de X, observem, nós podemos dizer que o raio da circunferência, ele é essa medida X, mais essa outra medidinha aqui, ó, que eu vou chamar de Y. Então, o raio da circunferência é x mais y. Tranquilo. Vamos voltar lá para o círculo e vamos identificar o seguinte. Nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, nós sabemos a medida da hipotenusa e nós sabemos por quê? Porque a hipotenusa ela vai do centro da circunferência até um ponto da circunferência, então ela é exatamente igual ao raio. Essa distânciazinha aqui, ó,
é aquilo que nós acabamos de chamar de y. E nós sabemos que esses dois triângulos, aqui, ó, esse triângulo e esse triângulo, eles são triângulos congruentes. Consequentemente, os seus ângulos internos são iguais. Se esse aqui é o ângulo alfa, o correspondente a esse alfa neste outro triângulo é esse aqui, ó. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, que eu vou desenhar aqui fora para ficar mais fácil de visualizar. Ele é um triângulo retângulo. Nós temos aqui um ângulo alfa, nós temos uma hipotenusa que eu chamei de R, e nós temos aqui um cateto que eu chamei de Y. Ora, o que nós podemos escrever é uma relação entre alfa, R e Y. E essa relação ela vai ser dada por aquelas razões trigonométricas que a gente já estudou lá no 9º ano. Por exemplo, o cosseno do ângulo alfa é a razão entre o cateto adjacente a ele, que no caso aqui é o Y, e a hipotenusa, que no caso é o R. Então, o cosseno de alfa é Y sobre R. Ora, trabalhando um pouquinho com essa equação, a gente pode escrever o seguinte, que o Y ele vai ser o R vezes o cosseno de alfa. Se nós trouxermos essa relação para cá, para aquela equação que a gente tinha construído anteriormente, nós podemos reescrevê-la da seguinte forma. O raio vai ser o x mais o y. Mais o y é o raio vezes o cosseno de alfa. Lembrando que o que eu quero descobrir é o valor do x, que representa a distância percorrida pela projeção do ponto P no eixo x. Tranquilo. Isolando esse x, a gente poderia dizer que o x vai ser igual ao raio menos o raio vezes o cosseno de alfa. Ora, trabalhando com essa equação, nós podemos reescrevê-la da seguinte forma. X é igual, colocando o raio em evidência, ficaremos com 1 menos cosseno de alfa. Lembra lá de cima, lá no comecinho do problema, nós vimos que a distância percorrida pelo ponto sobre a circunferência, que é o comprimento do arco que ele descreveu, é igual ao raio vezes o ângulo alfa, alfa em radianos. Então nós podemos pegar esta relação e dizer o seguinte, que o ângulo alfa é o comprimento do arco dividido pelo raio da circunferência. X vai ser igual ao raio vezes 1 menos o cosseno de alfa, mais alfa é D sobre R. Cosseno, opa, esse cosseno ficou muito feio, 1 menos cosseno de D sobre R. E aí está a nossa descoberta, a resolução do nosso problema, a resposta para a pergunta feita. A distância percorrida pela projeção do ponto P, à medida que ele se desloca sobre a circunferência de P para P' é o raio que multiplica 1 menos cosseno de D sobre R.